Bom, entrevista com Elias Jabbour, já deu uma bela entrevista aqui a outra vez, com boa repercussão aqui sobre a China. Jabbour, eu queria entender um pouquinho a geopolítica da China. De um lado, você tem aí essa questão de apoiar a Rota da Seda e tudo com investimentos em economia sustentável. De outro lado, tem o fato de ser considerado uma autocracia que persegue os inimigos. E tem pessoas que falam que está usando fake news aí, escondendo informações sobre a pandemia lá. O que é a China hoje? Eu acredito que a China hoje está vivendo uma guerra, está travando uma guerra de informação com o Ocidente, ou seja, uma guerra, ela está sendo cercada pelo Ocidente, existe uma campanha generalizada a partir dos Estados Unidos, e alguns países já aderiram, como a Austrália, de querer levantar uma investigação internacional sobre as verdadeiras causas e origens do coronavírus, né? Os chineses estão respondendo à altura, de uma forma até agressiva, aos padrões dos próprios chineses, ou seja, ameaçando de sanções os países que aderirem a essa ideia, a exemplo da Austrália, né, que depende muito do mercado consumidor chinês. E a verdade é que ninguém sabe, de fato, quem esconde dado, ou quem fala a verdade ou quem fala mentira. Eu, particularmente, acredito que somente o fato da China ter conseguido levantar a quarentena em 72 dias demonstra que boa parte da verdade está do lado dela, ou seja, ela conseguiu controlar a epidemia a tempo, a sua estrutura social montada ao longo dos últimos 40 anos demonstrou efetividade em combater e ao menos conter a expansão do vírus, enquanto que o Ocidente, na falta, vamos dizer assim, de respostas aos problemas que esse vírus está demonstrando existir nos países, como, por exemplo, a falta do sistema de saúde público nos Estados Unidos, a falta, por exemplo, a proibição dos países da União Europeia em fazerem políticas fiscais que poderiam ter aliviado a pressão sobre os hospitais na Itália ou na Espanha, ou seja, vários problemas do Ocidente estão sendo escondidos a partir de uma guerra cultural contra a China, que, a meu ver, acho que ela vai estender por um longo tempo. A China dá uma resposta em dois níveis. Eu ainda acho que os Estados Unidos têm uma capacidade muito grande de manipular as informações em âmbito internacional, ou seja, hoje mais de 90% das notícias que chegam para nós via grande imprensa ela é filtrada de 6 grandes canais do Ocidente, que é Reuters, AP e outras. Eles conseguem ter essa capacidade de mexer com a subjetividade, manipular a subjetividade das pessoas no mundo inteiro. E a China só conta com 2 armas, né, que é a sua estrutura produtiva industrial criada ao longo de 40 anos, enquanto o Ocidente se desindustrializava, e o seu sistema financeiro público estatal. Então, a resposta que a China dá, essa guerra de informação com o Ocidente, que está ocorrendo entre ela e o Ocidente, essa guerra cultural, inclusive, é sob forma de, entre aspas, uma ajuda humanitária, exportação de insumos hospitalares, ou seja, a questão não é de caridade ou ideologia, vamos dizer assim, e sim uma necessidade efetiva de a China responder a um problema internacional e também a partir dessas exportações de capitais hospitalares e mesmo ajuda massiva em combinação com os cubanos, essa é a capacidade que a China tem de dar resposta hoje a essa guerra de informação, essa guerra cultural que está sendo levada a cabo no Ocidente. Eu só queria fazer mais um comentário sobre isso, que a própria mídia brasileira já mudou o seu tom em relação à China. Por exemplo, o presidente da China, Xi Jinping, ele era, até um tempo atrás, tratado como presidente chinês Xi Jinping. E a grande imprensa hoje trata o ditador Xi Jinping, ou seja, já existiu uma mudança de tom na imprensa brasileira. Inclusive, teve uma matéria no final de semana do professor não, né, do articulista Demetrio Magnoli na Folha de São Paulo, que é um show de adjetivos e partes dessa guerra de informação. Né? Ele toma um lado da história, nessa história toda que envolve a China. Eu, inclusive, fiz uma resposta a ele para a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo não aceitou meu texto de resposta, o que indica, por exemplo, que a mídia brasileira, pelo menos por enquanto, está tomando um lado nessa história, né?
O Demetrio, quando veio aquela blogueira cubana, que era claramente que nem a filha do Fidel Castro lá, né? Ele foi lá na Bahia para desfilar ao lado dela. Esse jogo ideológico continua ainda. Mas o que vem a ser essa aposta? A gente vê que uma das saídas civilizadas para a crise, grandes economistas propondo, é uma saída pelo verde. Eu estava lendo hoje, agora eu passei a acompanhar os jornais chineses aí, que eles dão muito destaque a essa questão da diplomacia soft power chinês e também as novas tecnologias chinesas. O verde está no centro, o desenvolvimento sustentável está no centro desse investimento chinês ou não necessariamente? Para fora. Não, está no centro. Engraçado, inclusive, que dentro dessa guerra cultural de informação, nós vemos a esquerda do Partido Democrata, a esquerda do Partido Trabalhista inglês, falando muito no Green New Deal, né? Ou seja, uma nova retomada da industrialização pela via da energia verde, né? Ou seja, a indústria verde. Só que a China já está nessa jogada há mais de 30 anos, ou seja, a China tem uma característica do seu sistema econômico que ela consegue criar grandes conglomerados empresariais fora do sistema de preços, ou seja, são conglomerados empresariais que já insetam uma demanda futura e quando chega essa demanda eles já estão preparados. Então a China ela já está, vamos dizer assim, preparada e já está tocando grandes projetos de energia verde há mais de 30 anos. Tanto é que teve uma reunião do G20 no Brasil em que, para discutir uma reunião dessa Rio 92, uma dessas cúpulas climáticas no Brasil, e o Obama fez um grande discurso, a Dilma Rousseff na época também, e o presidente chinês Hu Jintao estava quietinho, vamos dizer assim, ele não falava nada. E ele sai dessa reunião com mais de 20 bilhões de dólares de negócios feitos do Ocidente com a China nessa área industrial, não é? Então já existe na China, por exemplo, toda uma reconversão das fontes de energia. Por exemplo, é o país que mais investe no mundo em energia verde. Mais de 60% dos carros elétricos que são feitos no mundo são feitos em território chinês. Inclusive existe uma cidade chinesa chamada Shenzhen, que é uma cidade de 15 milhões de habitantes, e que todo o sistema público todo o transporte público, os táxis já são movidos ainda sob formas limpas de energia, ou seja, a China está muito na vanguarda dessa chamada técnica, vamos dizer assim. Isso não significa que a China resolveu o seu problema ambiental, muito pelo contrário. A China é um país, para não dizer que eu tenho um lado nessa história cego, a China tem vários problemas, né? Um dos grandes problemas do processo de desenvolvimento é que eles importam completamente os mecanismos de industrialização da primeira revolução industrial, muito baseada no carvão, e está durando muito tempo para que a China supere essa dependência do carvão e do petróleo. Hoje, a China tem 55% das suas fontes de energia baseadas no carvão, o que é simplesmente terrível, né? Pequim tem épocas do ano que é irrespirável andar pela cidade de Pequim, ou seja, no mês de julho, por exemplo, é muito complicado, apesar de estar melhorando. Então, ao mesmo tempo que a China é o país mais atrasado do G20 em relação à utilização de fontes novas, é o país que mais avança nesse aspecto, né? Tá. Essa história do médico que foi detido porque denunciou a pandemia, tudo, onde buscar informações que também não sejam pró-China aí? Que veículos que você sugere de informação mais neutra? Eu acredito que eu vou falar, aliás, vou usar de uma técnica que o Domênico Lossudo usava muito, que era usar as fontes do outro lado a nosso favor, né, para não falar que seria uma fonte puramente chinesa. O médico que acabou morrendo de coronavírus, ele deu uma entrevista na CNN antes de morrer. Né? Eu posso até depois colocar o link do site, que ele diz o seguinte: era uma troca de ideias entre médicos, eu não sou nem epidemiologista, eu não trabalho nessa área, eu sou oftalmologista, e a ideia dessa conversa é de que surgiu em Wuhan um fenômeno novo, ou seja, um novo tipo de pneumonia, e eu não queria que essa conversa vazasse. Quando ela vazou essa conversa, eu sabia que eu seria punido. E ele foi punido mesmo de forma muito injusta, eu acho. A prefeitura de Wuhan abriu um inquérito contra o médico e tal, por espalhar boato, etc, etc. E ele acabou sendo punido. E ele, antes do que o Ocidente acha, ele não é um dissidente político. Ele era filiado ao Partido Comunista.
O que acontece em seguida é que, quando ele morre, todos os vereditos que foram levantados contra ele por parte dessa primeira instância judicial de Wuhan foram revertidos, ou seja, é algo que é completamente normal acontecer no Ocidente, ou seja, a primeira instância ela erra no julgamento, na segunda instância corrige. Só que para a China não pode, né? Ou seja, a China ela já ganhou o veredito do seu autoritarismo ter morto essa figura, e a culpa é desse autoritarismo. Eu acho que os chineses erraram no pré-julgamento, muito rapidamente julgou algo que não... é muito ruim, né? Ou seja, um cara está denunciando, aliás, está trocando ideias com os amigos sobre algo novo que é muito ruim. O prefeito da cidade, geralmente, muita gente carreirista, fica com medo daquele tipo de boato e pune a figura, né? Vamos dizer assim. Mas, ao menos, o governo central chinês, os tribunais superiores de lá, reverteram o veredito, e hoje, ele, inclusive, ele é tido como herói nacional e tal. É parte também da propaganda chinesa também, né? Tá. Deixa eu perguntar, o sistema judicial lá é que nem o do Ocidente, aí, 3 instâncias de apelação? É similar? Eu não conheço. Não, eu não posso falar de coisas que eu não conheço, né? Ou seja, eu não conheço como funciona o sistema jurídico chinês. O que eu sei é que na China não existe a separação de poderes, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para quem está assistindo. É que, por exemplo, hoje o grande, vamos dizer assim, juiz do trabalho na China é a Federação Nacional dos Sindicatos Chineses, ou seja, não é uma instância da Justiça do Trabalho. Né? Então, existe o que para nós, o que a nós pode ser umas esquisitices, para eles são novas formas de organização institucional que é com características chinesas, ou então uma herança do antigo modelo soviético que outros países além da China também seguem, né?